Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu tô até rouco de falar, vocês estão vendo aí. E aqui do meu lado agora, no Congresso da BAG, o ex-senador, ex-governador, ex-prefeito Jorge Viana e atual presidente da Apex do Brasil, Agência Brasileira de Exportações, tão fundamental para o desenvolvimento desse país. O doutor Jorge, muito obrigado pela sua gentileza em falar conosco. É bom de estar aqui com o Carlão, aqui já chega animado. Como está sendo esse congresso aqui em São Paulo? Nós estamos começando a semana, é o 22º congresso, acabei de fazer uma fala na abertura e eu acho que nós temos que estar animados mesmo, porque o Brasil está com um protagonismo enorme, o agronegócio crescendo, as exportações crescendo, os investimentos no Brasil chegando, o presidente Lula trouxe de volta o que a gente chama de diplomacia presidencial, está andando o mundo inteiro e a Apex está trabalhando nesse sentido. E eu acho que depois já visitei 18 estados do Brasil. Fui lá no Oeste Baiano, estive lá em Sorriso, em Sinop, conversando. Estou indo lá nas propriedades, como até plantador de café também que sou, para ver de perto os problemas e aquilo que a gente precisa fazer para o Brasil aproveitar melhor essa fase nova. E você sabe que eu assisti seu discurso e eu pensei comigo, eu acho que eu só tenho uma pergunta para fazer para o Jorge, que é o seguinte: eu vi que você andou uma barbaridade, você já adiantou aqui, e eu queria perguntar o que foi que o senhor já aprendeu nesses 18 viagens que você viu a respeito do nosso agro, porque o senhor aprendeu olhando agora, mas já aprendeu também sendo produtor rural, né? Sendo um produtor de café. Então eu queria que o senhor falasse sobre esse tema. Então, minha paixão por criar, plantar, veio do meu pai, né? Já falecido. Em homenagem a ele também eu segui o caminho dele. Hoje eu tenho uma pequena plantação de café irrigado, recuperei uma área degradada, já começou a produzir. Mas eu também sou técnico agrícola e engenheiro florestal. E com a minha vivência, né, de governador, de senador, de autor do Código Florestal, junto com o Luiz Henrique, porque fui o relator do Código Florestal, o que eu estou vendo hoje é que o Brasil fez o dever de casa, os produtores fizeram o dever de casa, a nossa produtividade é exemplo, mas agora também parou o crescimento do desmatamento, acabou, nós estamos tendo redução do desmatamento, eu acho que agora tem um programa social importante, o que nós precisamos, que eu estou andando por aí, do pessoal do algodão, do pessoal da soja, do pessoal do milho, do pessoal do etanol, do pequeno produtor, melhorar a nossa logística. Tudo que podia melhorar na produtividade está sendo feito, mas a logística brasileira não é boa. Não dá para ficar alimentando uma indústria de etanol lá em Sinop, como eu vi, que recebe 720 carretas de 9 eixos por dia por rodovia. Nós temos que ter mais ferrovia, mais portos, mais armazéns, porque isso é fundamental, senão vai estrangular. O crescimento do agro, que agora já vai passar de 315 milhões de toneladas, é enorme, porque os Estados Unidos só de milho produz 380 milhões de toneladas. Então, nós ainda estamos com 100 e poucos milhões de toneladas de milho. Nós temos que dobrar a produção nossa, mas para isso vai ter que melhorar a parte dos portos, a logística dos portos e principalmente hidrovias e ferrovias e armazenagem. Foi isso que eu falei aqui na abertura do Congresso. E espero que no governo do presidente Lula, com o Fávaro, agora lançando o PAC, tenha que ter uma atenção especial para a área de infraestrutura focada no suporte do agronegócio. Porque a China está começando a plantar soja lá na África, no centro da Ásia. E o Brasil pode perder a vantagem que tem hoje se ficar numa logística cara e difícil como nós temos hoje. Agora, presidente, isso que o senhor falou soa como música para mim. Eu sou um otimista desse país. Eu sempre digo que o Brasil ficará rico porque ele não tem opção. Ficar rico é uma certeza do Brasil, porque os nossos problemas são a solução. A infraestrutura, por exemplo, ela resolve não só o problema da infra, mas cria emprego, gera renda, gera um monte de benefícios. Eu estou sendo muito romântico na minha avaliação ou não? Não, ser romântico é sempre bom, siga sendo. Mas você está sendo realista.
Olha, o mundo vive a crise climática. Quem é que pode ajudar a enfrentar essa crise climática pela maior floresta que tem? O Brasil. O mundo vive uma transição e uma crise energética, falta energia limpa na Europa e o Brasil tem a melhor matriz de energia limpa do mundo. Nós temos etanol. Quando se fala de crise de combustível, de combustíveis fósseis, o Brasil tem grandes reservas de combustíveis fósseis, é verdade, tem que explorar isso e aproveitar o dinheiro e fazer como a Noruega fez, melhorar a vida do povo e cuidar do meio ambiente, mas o Brasil tem o etanol, tem o biocombustíveis, a transição energética do carro nossa pode ser, antes de ir direto para o elétrico, pelo carro com híbrido, o carro com biocombustíveis, porque isso é limpo, isso ajuda a limpar o planeta. E o Brasil pode resolver uma coisa que também é terrível no mundo ainda hoje, que é a insegurança alimentar. O grande celeiro que vai certamente ajudar o mundo a ter o que comer. O Brasil é o maior depositário de água doce do planeta, por isso que o teu otimismo é o meu otimismo. Agora, o que não dá, nós vamos fazer, nós estamos trabalhando pela Apex para sair o acordo, como quer o presidente Lula, União Europeia e Mercosul, mas não dá para a União Europeia agora querer tratar o Brasil como se fosse o país que estava aumentando o desmatamento. Não, redução do desmatamento, inclusão social, que é o socioambientalismo. Já que o senhor falou de COP, o ano passado nós estivemos na COP 27, esse ano vamos estar de novo na COP 28. E uma das coisas em Dubai, de 30 de novembro a 12 de dezembro, nós vamos estar lá. Eu vou estar também. Então nós vamos estar juntos lá. Eu vou nas COP. E aí um questionamento que eu te faço, e como fazer, porque eu acho que já passou da hora da gente ser avaliado, não pela régua dos outros, mas avaliado por uma régua de uma agricultura tropical. O senhor acha isso plausível ou, de novo, estou sendo mais romântico e aí é uma coisa mais complicada? Não. De novo, você está muito correto quando fala isso. O que também nós não podemos fazer é dizer o seguinte, aqui no Brasil nós fazemos isso, aquilo, temos o Código Florestal, volto a repetir que eu fui relator, e a Europa não tem. A Europa é um clima completamente diferente. Sim. Nem nós podemos exigir que eles façam algumas coisas, nós vivemos num país tropical. E muito menos eles exigirem mais do que nós, porque nós estamos fazendo nosso dever de casa. Sim. Aqui no Brasil nós temos reserva legal, nós temos APP, nós temos regras, uma legislação que é o novo Código Florestal, muito boa, que é um exemplo para qualquer país do mundo. Agora, o que eu vejo é que no caso das COPs, no caso da COP, eu estava em Paris em 2015, quando nós vimos o acordo do clima sendo assinado. Onde é que está o dinheiro? Where is the money? Where is the money? O compromisso era de 100 bilhões de dólares por ano para que se fizesse a transição e a gente enfrentasse a crise climática. Nada. Fundo Amazônia é importante? Claro que é. Doações são importantes? Claro que são. Mas é pouco. O Brasil agora pode chegar com os números que tem hoje, com redução do desmatamento, cuidando dos povos indígenas, acabando com a invasão dentro de unidade de conservação, chegar na COP 28, 29 e quando trouxer aqui para cá 30, com muita autoridade dizendo, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que não só para o Brasil, mas para todos os países que estão fazendo o seu dever de casa. Então, acho que isso que nós podemos fazer, devemos muito aos produtores. Por isso que eu fico assim, muito feliz de dizer, tudo que podia ser feito, da porteira para dentro, da cerca para dentro, os produtores estão fazendo, com o apoio da Embrapa, dos centros de pesquisa. Mas eu acho que nós devemos agora melhorar a nossa logística, para que a gente possa ter o nosso produto competitivo, seja com China, com os Estados Unidos, seja com a Europa ou outros países lá da Ásia, que é onde a gente vê um mercado mais crescente. E também o Brasil agora vai voltar a ter uma boa relação com a África, é um continente importante, o mundo está envelhecendo. A África hoje tem 1 bilhão e 400 mil pessoas, tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, e os dados da ONU mostram que a África deverá ter no final do século mais de 4 bilhões de pessoas, quase a metade da população, porque o resto do mundo vai envelhecer. Então, estar perto do continente africano, de onde viemos, é muito importante. E o Brasil tem uma dívida com a África, nós da PEC estamos trabalhando o sudeste da Ásia, trabalhando esse acordo com a União Europeia, a volta para a África do Brasil e também uma melhor relação com os países vizinhos, aqui na América do Sul, Caribe e América Central. E essa era a minha pergunta para a gente fechar aqui, que é o trabalho justamente, o ministro falou aí das viagens, enfim, abertura
abertura de mercado, e eu acho que aí a Apex também tem um papel fundamental. Como é que é a interlocução nesse momento da Apex com o Ministério da Agricultura? E a gente sabe, ainda mais sabendo que essa nova, vamos dizer assim, essa nova geopolítica, nova geografia dos nossos compradores. Os nossos compradores hoje estão na Ásia, os nossos compradores hoje estão na Índia, Indonésia, enfim, como é que o senhor, que trabalho está sendo feito nessa direção? Então, a Apex foi criada nesse formato em 2003 no governo do presidente Lula pelo ministro Furlan, que era ministro da Indústria e Comércio. Agora foi recriado o Ministério da Indústria e Comércio, que está o vice-presidente Alckmin, né? Indústria, Comércio e Serviços. O Fávaro, que é o ministro da Agricultura, estamos sim juntos e também junto com o Itamaraty, porque não dá para separar isso. É uma ação conjunta do governo brasileiro, do Estado brasileiro, que nós estamos tentando incentivar e ampliar. A Apex promove mais de 1.000 eventos por ano, mais de 3 por dia. Nós estamos aqui nesse, mas tem 2 acontecendo em algum lugar. E podem ficar seguros. Na Ásia, quando nós estamos olhando a Ásia, é porque a Ásia é o mercado hoje comprador dos produtos, seja do algodão nosso que vai para a Ásia e volta como roupa, seja a própria soja que vai para lá, o milho que vai para a conversão de proteína animal. Enfim, a Ásia é um lugar de disputa hoje e a Apex está trabalhando isso junto com os ministérios e com o governo do Brasil. Mas mercados novos, tratar melhor a relação comercial com os vizinhos e com a África. E, obviamente, criar esse bloco da União Europeia com o Mercosul vai criar o maior bloco do mundo. Bloco econômico, 700 milhões de pessoas. É difícil? É. Mas nós temos que encarar desafios grandes e, de novo, fazer as coisas a partir da nossa régua e não na régua da União Europeia, dos Estados Unidos ou de outros países que são completamente diferentes do nosso. Eu prometi que ia fechar, só tem mais uma coisinha aqui. O senhor me falou, a gente não fala Carlão, a gente sempre começa, não como a gente já começou aqui com o pé no peito, falando dos assuntos, a gente sempre dá uma palhinha, a gente gosta de saber com quem a gente está falando. Eu já vi que estou falando com um técnico agrícola, e como eu também sou técnico agrícola, então eu estou bem à vontade aqui nessa conversa, e eu queria saber um pouquinho agora do senhor. Me fala como é que foram os valores em que o senhor foi criado, como é que é essa história do técnico agrícola, seu pai fazia o quê, sua mãe, como é que foi essa sua formação? Eles já nos deixaram, né? Minha mãe faz pouco tempo, meu pai um pouquinho mais, mas deixaram a melhor lição, né? Essa não saiu. Eles eram funcionários públicos, a gente tinha uma vida muito modesta e eu com 14 anos saí do Acre, não tinha nem asfalto para lá, era muito difícil, tinha que ficar o ano todinho estudando e eu vim para perto de Prudente, em Rancharia, ficar 3 anos lá como técnico agrícola, depois fiz engenharia florestal e voltei para o Acre, fui trabalhar com o Chico Mendes, na luta pelo meio ambiente, pela floresta, e logo depois já virei prefeito da capital, governador, e já sempre procurando fazer uma coisa que falta ao Brasil, a mediação das coisas. Não adianta você ficar num extremo ou no outro extremo, isso não leva a lugar nenhum. O Brasil passou os últimos 10 anos brigando entre si. É hora de pacificar o país. Eu quero ser uma ponte com o agronegócio, como eu fui no Código Florestal, eu quero ser uma ponte com os diferentes setores, com o pequeno para que ele possa ter mais crédito. Os pequenos produtores não têm um crédito adequado. O pequeno precisa ter crédito para virar grande, né? Pois é uma luta. Eu sou um pequeno produtor. É uma luta para conseguir, porque o grande consegue com mais facilidade, conhece o gerente, tem uma linha de crédito, mas cuidar dos pequenos é cuidar da maioria. 80% do bezerro lá na Amazônia vem das pequenas propriedades e ele não tem financiamento para melhorar o seu rebanho, que vai ser engordado na propriedade do grande. Sem excluir o grande, sem excluir nenhuma atividade, você tem que fazer um trabalho de mediação. Eu quero fazer isso. Agora eu estou num lugar muito bacana. Como senador eu procurei fazer isso, governador também, na Apex, nós vamos pegar na mão das empresas, fazer uma associação com o Sebrae, o Norte e o Nordeste exportam um pouco, vamos exportar muito, nós vamos pegar na mão de quem quer ser um empreendedor, quem quer ser um exportador e levar para as feiras internacionais. Porque o pequeno, para poder ser médio e grande, só se tiver um empurrãozinho.
E nós vamos dar esse empurrão, se Deus quiser. Maravilha. Eu falei aqui com o Jorge Viana, que é o presidente da Apex, ex-governador, contou toda a sua história pra gente aqui. E esse foi mais um Fala Carlão. Como eu sempre falo aqui, viu, governador? É sempre na prateleira de cima, viu? Muito obrigado. O Carlão veio com sarrafo alto, mas eu levantei mais um pouco. Eu acho que eu tô mais otimista que ele, se é que é possível. Um abraço, gente. É isso aí. Aqui, o Fala Carlão, você já sabe, o pessoal que me assiste já sabe, nosso copo aqui é sempre meio cheio, pra dizer a verdade, quase transbordando, e a gente vai ficando por aqui.